Salve, beleza? Então, qual que é a finalidade de uma carteira diversificada? Será que a gente precisa ter muitos ativos na carteira ou poucos ativos de investimento na carteira? Essa é uma dúvida bastante comum e eu queria bater um papo sobre isso contigo. Bom, não existe de fato uma resposta correta para esse tipo de alocação. Vai muito do seu perfil de investimento. Então, imagina que você tem consciência e você conhece muito bem as empresas que você está investindo, né? Você conhece muito bem cada uma delas, quais são as nuances, conhece o resultado profundamente dessas empresas, consegue detalhar ali, consegue conhecer esse negócio profundamente. Então, nesse caso, é possível que você possa ter uma carteira mais concentrada. Então, uma carteira mais concentrada exige muito mais acompanhamento, muito mais próximo dessa empresa. Então, esse é o intuito aqui, esse é o objetivo, né, quando você tem uma carteira muito concentrada. Agora, se você não tem tempo de acompanhar ou não quer acompanhar a sua carteira de investimentos com muita frequência, você quer ter uma exposição a vários tipos de setores mais diversificado, então o que a gente faz, né? Normalmente a gente utiliza uma diversificação muito maior para se proteger da gente mesmo, né? Essa diversificação acaba protegendo a gente, né? Protegendo a nossa carteira de nós mesmos. Esse tipo de estratégia, né, é muito utilizada com ETFs, por exemplo. Quando você investe através de ETFs, você está fazendo o quê? Está delegando essa opção da escolha para um benchmark, para uma escolha genérica de ações, sem que você precise ficar acompanhando o resultado de empresa por empresa. Esse é o intuito de uma estratégia mais passiva. Então, se você quer utilizar uma estratégia ativa e ter a escolha ainda assim de quais ativos colocar na tua carteira, optar por uma diversificação com 20, 30, 40 empresas é mais interessante. E aí muita gente pergunta, tá, mas como é que eu vou acompanhar tantas empresas assim? Você pode optar por utilizar uma estratégia com empresas de valor, empresas mais consolidadas na carteira. Essas empresas costumam ter resultados mais resilientes, mais conservadores, né? Muito mais perenes ali e acabam te entregando menos imprevisibilidade. Então, dessa forma, você pode acompanhar as empresas trimestralmente ou até anualmente, se for o caso, porque elas não vão apresentar um resultado tão divergente de um ano para o outro, de um semestre para o outro. E nada impede que você faça esse acompanhamento também semestral. Então, assim, quanto mais arriscada é essa empresa, mais de perto é interessante que você acompanhe a empresa, né? Então, essa estratégia de diversificação é muito mais focada, né? Quando você é muito mais concentrada, é muito mais interessante que você concentre quando você quer ter um acompanhamento muito mais cerrado ali com a empresa, muito mais próximo dos resultados. Então, existe certo ou errado nessa estratégia? Será que você precisa ter uma estratégia mais concentrada ou mais diversificada? Não existe a resposta certa, então vai depender muito da tua estratégia de investimentos, tá? Se você quer acompanhar muito mais de perto a empresa, opta por uma carteira mais concentrada e você tem que assumir realmente os riscos que vai estar colocando muito mais concentração em poucas empresas. Uma empresa pode representar 20, 30% da sua carteira, não tem nada de errado nisso, mas você tem que aceitar que tem um risco maior associado a esse tipo de concentração. Agora, quando você está com uma diversificação muito mais pulverizada, né, em diversas outras empresas diferentes, né, de setores diferentes, você está mais protegido. Por exemplo, se uma empresa tem algum problema específico, não vai representar um impacto tão grande para a tua carteira de investimentos, vai representar ali 5% da tua carteira de investimentos, caso você tenha algum problema com alguma empresa, né, 3% da tua carteira de investimentos. Então, essa é a ideia, tá? Será que existe a maneira certa de fazer? Em ambas você pode ter resultados muito interessantes, mas eu opto por diversificar minha carteira muito mais, né, até porque eu quero me proteger de mim mesmo, né, eu quero ter a opção de diversificar e estar exposto a vários tipos de projetos e não quero eu quero ficar tranquilo, né, de que a minha carteira está muito mais exposta a empresas, né, que eu vou escolhendo ao longo do tempo e colocando na carteira,
do que ficar preocupado que meu patrimônio está todo concentrado em poucas empresas. Então a gente acaba evitando um pouco de dor de cabeça, a gente dorme mais tranquilo. Essa é a estratégia que eu utilizo para mim pessoalmente. E nada impede que você também utilize a estratégia de investir através de ETFs, como eu mencionei, que daí você vai fazer dessa forma uma distribuição muito mais abrangente, passiva, né? E vai ficar muito mais tranquilo tendo uma diversificação. Não vai precisar ficar também acompanhando muito o resultado dessas empresas. Você, conforme o benchmark, conforme o indexador ele vai se alterando, automaticamente essas mudanças vão sendo feitas sem que você precise fazer, sem que você não precise fazer nada na sua carteira de investimentos, beleza? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue aqui no canal que tem muito mais vídeos, né, sobre investimentos, construção de carteira em finanças, e me segue lá no Instagram que eu respondo muitas perguntas por lá também. Deixa lá seu comentário que a gente bate papo por lá, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!